ainda não utilizou o pagamento por KNAB com o SAP? Não, nunca utilizei. Inclusão, né? Não, beleza. Na verdade, o SAP, né, nós implantamos, né, foi em agosto aqui, né? Aí é recente, na verdade, eu Muito, lembrei muito agora. recente, né? Assim, é uma evolução entender primeiro as parametrização e saber o que tem feito para a gente já acionar. Na verdade, a gente está aproveitando a oportunidade, né, André? Talvez, assim, as coisas devem acontecer um pouco mais devagar nesse sentido, né? Legal foi a cobrança, tá? Tá funcionando. Hoje nós já fizemos o descontado. Ontem fez o descontado, já deu certinho, graças a Deus. E a conciliação bancária de cartão de crédito também já está dando certo já, viu, André? Aí abaixo. Não, massa, muito bom. O Legal. pagamento também é bem simples, tá? A parte mais difícil é o cobrança, por Uhum. conta desse processo de desconto de duplicatas e da implantação errada que o pessoal tinha feito. Né? Mas assim, o cobrança é realmente por ter mais variáveis, é o mais complicado de implantar. Pagamento é muito simples. Em uma hora e meia a gente deve concluir aqui, você vai ver que não tem nenhum segredo. Pode Legal. gravar aí, tá lendo? Ok, já tá? Vamos lá. No módulo de pagamentos, a gente utiliza, ao contrário do cobrança, a gente utiliza os boletos do SAP para gerenciar os pagamentos. Então, se você vem aqui no SAP, banco, boleto, administração de boleto, as previsões de pagamentos que a gente gerar no EDOM, elas vão ser geradas no SAP. E quando o banco efetivar o pagamento, o dinheiro sair da sua conta, você processar o retorno, o EDOM vai liquidar esse boleto que foi provisionado no SAP. A gente utiliza esse modelo de boleto para gerenciar todos os pagamentos, independente se é transferência, se é TED, se é DOC, se é arrecadação, todos os pagamentos lá, quando a gente gerar, vai gerar um boleto no SAP. Até mesmo E o comando para o DDA ou não? Como é que fica a questão do DDA? também, o DDA, você vai entender melhor na prática, mas ele só Tá, substitui um processo manual. tá, O beleza. DDA seria tipo assim, ó, você tem um produto de importação de XML. Uhum. Em vez de você fazer ali um a um a importação, tem um processo ali que ele vai lá e faz automático. Você Ah, só meio que legal. confirma, entendeu? Beleza, Mas beleza. na prática, quando a gente estiver falando nessa abinha, você vai entender melhor. Tá. Tá. Então, quais são aí os principais pré-requisitos para implantar o pagamento eletrônico? Você vai ter que criar uma ou mais formas de pagamento. Eu recomendo criar umas 3 formas de pagamento, tipo assim, pagamento de boleto de arrecadação ou pagamento de boletos, pagamento de transferência TED DOC e um pagamento de DARF sem código de barras, por exemplo. Você pode escolher, você pode utilizar tanto só uma forma de pagamento ou você pode separar. Qual que é a vantagem de separar? Se você quiser tirar algum tipo de relatório no SAP, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade pela forma de pagamento. Tipo assim, ó, eu criei uma forma de pagamento aqui, que pagamento de boleto de arrecadação, e aqui, só que no meio de pagamento tá boleto. Só que lá quando eu for tirar um relatório no SAP, eu vou ver isso lá, ó. Esses boletos aqui, tais foram com essa forma de pagamento de arrecadação. Então, tal valor foi o que eu paguei no ano, por exemplo, de boletos de arrecadação. Esse é um exemplo de talvez o porquê seja melhor você criar uma forma de pagamento para cada tipo de pagamento. Mas você não é obrigado a fazer isso. Você pode criar só uma. Por exemplo, vou criar aqui pagamento e treinamento. O tipo aqui vai ser pago e o meio sempre vai ser boleto. Mesmo que aqui seja transferência, aqui vai ser boleto. Então, o meio de pagamento sempre vai ser boleto. Isso. Lembrando aí que, conforme o Leandro falou, essas informações estão lá no Docs, tá? Mas é bom você ficar bem atento, porque Uhum. às vezes, lendo rápido ali, você nem consegue perceber isso.
Com certeza. Outra coisa que você precisa ter é a conta bancária cadastrada aqui no SAP. Então, você tem que ter sua conta devidamente cadastrada. Ao contrário do cobrança, o módulo de pagamentos, ele integra muita coisa com o próprio SAP. Então, quando a gente estiver configurando lá um contrato, eu não preciso informar a conta de novo. A gente só seleciona uma conta que já está cadastrada no SAP. Importante, a conta tem que estar cadastrada corretamente. Por exemplo, a conta aqui e o dígito da conta no campo devido. Você não pode cadastrar, por exemplo, assim. Vai dar problema. Então, eu já utilizo aquele cadastro meu que já está pronto lá, certo? Sim, já está pronto. Provavelmente já está pronto. Uhum. E o parceiro de negócios, como a gente utiliza o modelo de boletos do SAP, a gente precisa que a conta a pagar do boleto aqui esteja preenchida. Basicamente é só isso. Com essas configurações aí estando ok, a gente pode vir em integração bancária, pagamento, configurações, contrato de pagamento. Eu já tenho vários contratos cadastrados aqui na minha base, vou criar um novo. No caso, o meu é pelo Banco do Brasil, eu já posso utilizar o que já está cadastrado. Ah, não, você tem cadastrado na sua base, né, André? Sim, não, no seu caso, tá você vai cadastrar lá o Banco do Brasil e selecionar os seus dados. Ah, não, tá certo, é verdade. Uma outra informação, nesse processo aqui do pagamento, você não precisa daquele arquivo conf. Então, a partir do momento que você fez o treinamento aqui, você quer cadastrar o contrato aí na sua base, você pode cadastrar sem precisar de nada da gente, entendeu? Você não precisa fazer nenhuma solicitação. Foi Aí isso você que eu coloca concluí. aqui, Legal. isso, você coloca aqui uma descrição, a seu gosto, seleciona qual que é o banco. Hoje aqui a gente tem pronto o Banco do Brasil, Santander, Caixa, Bradesco, Itaú, HSBC, Safra, BNP Paribas, Sicredi, Cicobi, Banestes, Tribanco, Tóquio Mitsubishi e Uniprime. Banco do Brasil. Aí aqui, ó, na agência e conta, tem um choose aqui na conta. Você clica aqui, aí vai me listar as minhas contas bancárias que eu tenho cadastradas com o Banco do Brasil. Certo. Se o dígito da sua conta for um X, você pode colocar aqui, beleza? Por quê? Lá no SAP, o SAP não permite você cadastrar uma letra no dígito da conta. Então, por esse motivo, a gente deixou esse campo de dígito aqui editado. Beleza? O convênio, se tiver. A filial. André, meu pagamento é centralizado. Eu posso fazer todos os pagamentos pela matriz? Pode. André, meu pagamento não é centralizado. Eu não quero que o Edom deixe eu provisionar um pagamento para um contrato da matriz de um documento que seja da filial. Tem uma trava também para isso. Aqui a gente seleciona o layout, o diretório, que eu quero que a remessa seja salva. Diretório de retorno, aqui o nome do arquivo, mesmo semelhante lá ao de cobrança, você pode customizar. O banco pediu para que seja só 8 dígitos. Você vem aqui e tira o sequencial da remessa, por exemplo. Layout de retorno, prefixo do número do documento. Isso aqui geralmente é utilizado quando você já manda pagamentos por um outro sistema. Por exemplo, eu já mandei do número 1 ao 100. E aí, quando eu vou mandar aqui pelo Edom, ele gera o primeiro boleto e manda com o número 1. Aí, quando você manda lá no banco, o banco pega e fala, olha, esse boleto 1 já foi cadastrado. Aí, eu posso colocar um prefixo aqui, por exemplo, um IB, que quando o Edom for gerar a remessa, ele vai gerar esse IB mais o número do boleto que foi gerado no SAP. E aí, não vai ser rejeitado no banco. Filtro para arquivo de retorno, se for utilizar o serviço, a gente vai configurar aqui a pasta de onde o Edom vai buscar o arquivo e eu posso colocar um filtro. Tipo assim, para esse contrato, a extensão tem que ser .ret. No retorno, agrupar por forma de pagamento,
Na contabilização do SAP, o que, que ele faz? Ele vai pegar tudo que você pagou aquele dia e vai fazer um único lançamento, agrupado pela data. Ele só vai separar os lançamentos se forem datas diferentes. Marcando esse flag aqui, ele dividiria também por forma de pagamento. Layout do DDA. Gerar sequência diária para arquivo de remessa por banco / convênio. Isso aqui é muito específico, é para se caso eu tivesse mais de uma conta para um mesmo convênio, aí eu teria que criar mais de um contrato. Só que eu queria seguir o mesmo sequencial de arquivo para esses 2 ou mais contratos que eu tenho para um mesmo convênio. Código de movimento padrão para remessa. Isso aqui é o código de movimento que você envia para os pagamentos. Tipo assim, se ele já vai ser incluído lá no Internet Bank como autorizado, se é agendado, se alguém vai ter que entrar lá e autorizar esses pagamentos. Alguns bancos, eles não permitem a gente mandar algo diferente do esperado. Se eu não me engano, o Banco do Brasil tem que ser aqui sempre inclusão de pagamento. Ah, tá. Beleza. Tipo de endereço para pagamento. O Santander já é outro, né? O Santander, por exemplo, é inclusão de pagamento pendente ou autoriza agendamento. Eu já vi esses dois já. E tem aquele problema da sequencial de remessa, porque ele aceita só de 11 para cima, né? Isso, mas isso já é de todos os bancos, tá? Eu acho que o Banco do Brasil também é assim, Leandro. Os 10 primeiros é sempre teste. Isso, do 1 ao 10, o banco considera como uma remessa teste. E do 11 em diante, ele considera como produção. Então, a sequência da remessa tem que começar pelo número 11, então? Se você quiser mandar direto em produção, sim. Mas, geralmente, quando você contrata o serviço de pagamento eletrônico, o banco vai pedir primeiro uma homologação de arquivo. Certo. Ele vai te falar, olha, eu preciso que você me mande um arquivo, tal. E aí, depois que ele aprovou o arquivo, ele vai falar, agora você pode mandar em produção. E aí, geralmente, ele te manda um informativo falando que é para iniciar do sequencial 11. Beleza. Então, do 1 ao 10 é teste. Normalmente o banco fala que você tem esses 10 arquivos para testar e validar o processo de pagamento eletrônico. Isso não chega a ser uma lei, entendeu? Mas, pelo menos nos principais bancos, a maioria deles consideram dessa forma, do 1 ao 10 teste, a partir daí produção. Beleza. O tipo de endereço que a gente vai utilizar, lá no cadastro do parceiro de negócio, a gente tem 2 endereços, que é o pagará e o destinatário. Aí ali no add-on você vai escolher qual que você vai utilizar para enviar nos pagamentos. Muitas vezes o pessoal utiliza a importação de parceiro de negócios. E aí nessa importação pode ser que ele preenche só um desses 2 endereços. Então você tem a possibilidade ali de dizer qual deles que a gente vai usar. Então, quando tem, aqui no caso nosso, está configurado como cobrança. Então, cobrança seria utilizado para isso aí. Sim, só que tá cobrança porque provavelmente você está falando do cliente, que o cliente que tem endereço de cobrança. O fornecedor, ele tem o pagará. Então tá, beleza. Definir contrato como padrão para geração da previsão de pagamento. Se você vai utilizar só um contrato, você pode marcar ele como padrão, porque em toda tela que você for utilizar o add-on, ele já vai sugerir esse contrato para você. Esse flag existe porque, por exemplo, em uma base que eu tenho mais de um contrato, tenho 10, 20 contratos de pagamento, mas tem um deles que é o que eu mais utilizo. Aí pode ser que não seja o primeiro. Então a gente criou uma configuração aqui para o cara dizer qual que é o padrão. Usar o CNPJ raiz para a identificação do parceiro no vínculo manual de DDA. Eu vou falar desse flag quando estiver explicando o processo de DDA, porque explicar aqui não vai adiantar muita coisa. Restringir projeto. No SAP, você tem lá os campos de projeto. Isso aqui a gente utiliza para vincular um contrato a um projeto. Geralmente é utilizado para empresas de construção, nesse tipo de segmento. Porque muitas vezes o contrato de pagamento do cara
tá segmentada a um projeto. O cara tem lá o projeto 5. Aí tem alguns documentos que vai estar com esse projeto 5 e ele vai pagar esses documentos pelo contrato atribuído a esse projeto. E na hora que eu for gerar a previsão de pagamento, se o projeto do meu contrato for diferente do projeto da nota que eu estou pagando, aí o Edom vai emitir uma advertência e não deixar o cara prosseguir. Mais configurações. Não bloquear duplicidade de código de barras na geração de boletos do segmento de órgãos governamentais. A gente tem uma trava que não deixa você provisionar um pagamento 2 vezes com o mesmo código de barras. Só que existem alguns tipos de boletos que isso é comum, como de órgãos governamentais. O cara tem 2 boletos com o mesmo código de barras, só que são valores, são coisas diferentes. A gente identifica isso pelo segmento do boleto. Lá na codificação do boleto, tem lá, vem o código do banco, aí depois vem o segmento. Então, quando esse segmento de órgãos governamentais, a gente não vai bloquear essa previsão. Não vincular automaticamente o DDA se houver mais de um documento correspondente. DDA também vou falar na parte que estiver explicando. Restringir filial, é a trava que eu falei. Meu pagamento não é centralizado, eu só posso pagar com o contrato da matriz as notas ou lançamentos que forem da matriz. Então, marcando isso aqui, o Edom vai fazer esse bloqueio. Não bloquear duplicidade de código de barra sem valor na geração de boletos. Aí o código de barra sem valor é geralmente caso de cartão de crédito, que você tem um código de barras, mas ele não tem valor. Então você pode, por exemplo, pagar em 2 vezes ali no decorrer do mês. Não bloquear pagamento de boleto com código de barras vencido. Nativamente, a gente não deixa você provisionar um pagamento quando o código de barras do boleto está com vencimento vencido. Quando você pega um código de barras ou uma linha digitável do boleto, aquilo é um algoritmo que contém algumas informações do boleto naquele código de barras. Uma delas é o vencimento. Então, quando você cola o código de barras na tela do Edom, ele já calcula para você o vencimento daquele boleto. Só que muitas vezes o boleto já venceu. E aí o seu fornecedor foi lá direto no Internet Bank ou fez uma alteração de vencimento. Só que ele não te mandou um novo boleto. Então, nesses casos, você pode marcar esse flag que a gente não vai travar esse pagamento de boleto com o código de barras com o vencimento do código de barras que já passou. Esse código do compromisso aqui é para um banco específico, se eu não me engano é para o Sicredi, então para você não tem diferença. Processamento de baixas individualizadas do retorno. A gente utiliza o padrão do SAP, então você processa um retorno, ele baixa tudo de uma vez. Só que o que acontece? Quando a empresa faz muitos pagamentos e ocorre um erro em algum desses pagamentos, ele trava todo o retorno. Esse é um flag novo, que em vez do Edom fazer a baixa de todos os boletos no padrão SAP, de uma vez, o Edom vai fazer de um por um. Então, ele somente vai dar erro no que realmente deu erro, e os outros ele vai baixar. Não acho muito interessante utilizar isso, mas se vocês estiverem com muitos problemas nos retornos, talvez seja interessante. Tá? É um flag novo, isso aqui é bem novo, deve ter um pouco tempo, ainda não está devidamente liberado, ainda estou testando isso, a gente tem alguns problemas, mas meio que já está funcionando. Item do formulário padrão. Isso aqui é se você tiver fluxo de caixa, a gente pode colocar um item do formulário padrão aqui para que esse item vá nos contos a pagar e nas liquidações do boleto, para que depois você possa tirar o relatório de fluxo de caixa sem ter que fazer muito trabalho manual. Também é novo, esse aqui. Esse fluxo de caixa eu não entendi, não. Acho que vou entender a hora que eu ver um processamento de fluxo de caixa mesmo, né? Esse não... Sim, eu vou te mostrar. Não é legal, não. É porque por padrão a gente não tinha.
Tipo assim, não, a gente não gerava esse item do fluxo de caixas nos pagamentos. Aí um cliente solicitou, já tem algum tempo, e aí agora foi liberado isso. Item de formulário padrão. Beleza. E aqui a gente vincula os meios de pagamento do EDOM com a forma de pagamento do SAP. Então aqui é onde você pode utilizar sempre a mesma, ou você pode criar uma forma de pagamento para cada meio de pagamento do EDOM. Procurando aqui a que eu criei. Essa aqui. Beleza, configurei tudo, clico em inserir. O contrato foi criado aqui. Você viu bem mais simples que cobrança, tem bem menos flags, bem menos opções. Tem a configuração aqui de parâmetros gerais. Permitir alterar o local no qual a remessa de pagamento será salva. Em vez dele salvar lá naquele diretório que a gente coloca no contrato, ele vai abrir uma janelinha para que você selecione onde você quer salvar o arquivo. Talvez seja interessante, talvez não, depende do seu processo. Filtrar contratos por filial na geração da previsão de pagamento. Para uma empresa que tem muitas filiais, muitas empresas dentro da base, ela vai ter muitos contratos bancários. Então, isso aqui foi criado para que quando o EDOM, lá na hora que ele vai gerar as previsões de pagamento, o cara pode filtrar por filial. Então, por exemplo, ele filtrou as notas da filial 5. E aí, quando ele clicar em previsão de pagamento para selecionar o contrato, se esse flag estiver marcado, o EDOM só vai trazer os contratos vinculados à filial 5. Para empresas que não têm tantas filiais na base ou só tem um contrato, isso é irrelevante. Definir item de formulário primário na geração da previsão de pagamento. Aqui eu habilito a opção de poder selecionar o item do formulário primário antes da geração da previsão de pagamento. Se eu não habilitar, não vai aparecer essa opção. Se você não tem fluxo de caixa, não tem por que você marcar isso. Se você tem fluxo de caixa e identificou que seria legal já nos pagamentos colocar o item do formulário primário, a gente marca isso aqui e na hora de gerar a previsão você vai poder selecionar esse item. A terceira e última configuração é a de dados bancários. Então, configuração de dados bancários, valor mínimo para TED e valor máximo para DOC. Antes de 2015, tinha um negócio que você só poderia gerar uma TED se o valor fosse maior que 5 mil. E o DOC se o valor fosse menor que 5 mil. Hoje não tem mais essa limitação. Geralmente o pessoal usa o TED para todos os tipos de pagamento, porque a taxa é a mesma. Mas se você quiser fazer algum tipo de controle, tem essa configuração aqui. Finalidade TED/DOC. Aqui vem uma coisa legal no processo de pagamento. Você clica em carregar do banco aqui, o EDOM já vai trazer tudo configurado e você só seleciona qual que é a padrão. Ocorrências. Você clica aqui em carregar do banco, o EDOM vai trazer as ocorrências aqui, você só utiliza quando o banco enviar 2 ocorrências em um arquivo de retorno, a gente marca para usar, por exemplo, a primeira ocorrência. Ele selecionar ela. Já vem tudo configurado aqui para você, não é igual lá no cobrança que você tem que configurar os status e tal. Clicou em carregar do banco aqui, o EDOM já traz tudo configurado. Alguma dúvida até agora aí, Luciano? Não, tá. Na prática, às vezes pode surgir algum detalhe, né? Mas é muito intuitivo. Só a dica que eu também recebi do André, lá na configuração dos dados bancários, quando busca o padrão das ocorrências, ele traz as liquidações lá vamos supor, essas que estão canceladas aí.
insuficiência de fundos, onde está escrito cancelado, o padrão atualmente não está cancelado, está como rejeitado, não é isso? Isso, rejeitado. Então, aí existe uma tendência, certo? Que o André também está testando em alguns clientes, eu também estou colocando isso em alguns também que eu coloquei, certo? Que eu configurei, que é mudar o status de rejeitado para cancelado. E tem um porquê. No rejeitado, ele mostra para você que está rejeitado e você tem que entrar manualmente dentro do Integration Bank e cancelar a remessa para poder gerar novamente. E quando você coloca já a situação cancelada, ele já cancela a remessa, você já pode executar a geração de uma nova remessa diretamente, certo? Sem ter que manipular esse arquivo de retorno. Então, a dica é deixar como rejeitado? Não, é deixar... as nossas novas implantações, segundo o que o André me passou, ele está mudando essa situação de rejeitado para cancelado. Ah, então tá. Tá? Tranquilo. Tá, é porque assim, ó, Lucélio, quando você processar um arquivo de retorno, aí, por exemplo, no padrão, igual o Leandro falou, ele vai trazer aqui como rejeitado. Beleza, ele vai mudar essa situação para rejeitado, aí lá no EDOM você vai lá e cancela aquela previsão para gerar ela novamente após você corrigir o motivo da rejeição. Qual que é a vantagem de você já colocar cancelado aqui? Você não vai ter que ir lá e cancelar a previsão manualmente. Quando você processar o retorno, o EDOM já vai cancelar aquela previsão e ela já volta a ficar em aberto para que você gere uma nova provisão. Então você meio que pega um atalho aí no processo, entendeu? E aí a gente já está avaliando para colocar isso como padrão nas próximas versões. Mas é uma dica muito boa, beleza? Mas aí fica a seu critério também. Na verdade, aqui a gente traz configurado, mas né, André? Isso. É porque assim, se você deixar como rejeitado, você vai ter o registro lá onde a pessoa vai ter que, quero ver tudo que foi rejeitado. Eu mesmo vou cancelar para poder gerar novamente. Tem isso. Quando você coloca como cancelado, ele não vê lá que o registro foi cancelado. Ele vê na tela de processamento só, certo? Mas automaticamente a remessa ela é cancelada. Então tem que estar ciente disso. Essa operação ela é mais direta nesse caso. Beleza. Terminamos as configurações. Agora a gente vai para a tela de administração de pagamento eletrônico. Essa tela aqui, Lucélio, ela é uma view no banco de dados, ou seja, ela é uma consulta no banco de dados que traz para a gente tudo que você tem pendente para realizar pagamentos. Entendeu? Então, quando eu clico em listar aqui, o EDOM faz uma consulta no seu SAP e verifica as notas de entrada, os lançamentos de entrada e os adiantamentos que você tem pendente de fazer pagamento. Então, você pode provisionar pagamento para nota, para lançamento contábil e para adiantamento. Aqui a gente tem alguns filtros: data de lançamento, dia até, forma de pagamento, data de vencimento, dia até. Por padrão, a gente traz essa data de vencimento do dia atual até o fim do mês, que é uma sugestão aí de filtro, porque geralmente você tem interesse em pagar o que está vencendo hoje até o fim do seu mês, no caso, quando você quer antecipar algum pagamento. Então, por esse motivo, a gente traz essas datas como sugestão. Número do documento, por parceiro de negócios. Você pode digitar aqui, por exemplo, que o EDOM já filtra para você. Por número da nota, por filial e por projeto. Cliquei em listar, o EDOM vai executar a consulta e vai me trazer o que é possível eu provisionar. Na linha, a gente tem mais algumas funcionalidades interessantes aqui. Existem alguns campos aqui na linha dessa possível previsão que você consegue editar
para informar um desconto, um juros, uma multa, ou se você quiser fazer um pagamento parcial. Então, eu tenho aqui o saldo da parcela e eu tenho o valor do desconto. Aí vamos supor que você ligou lá para esse fornecedor e ele te deu um desconto de R$ 500. Você vem aqui e coloca esse desconto. O Edom vai gravar isso e no retorno ele vai contabilizar, fechando aquele saldo daquele documento, tirando os R$ 2.000 da sua conta e a diferença, o desconto, contabiliza na conta de desconto, conforme a sua parametrização da determinação contábil do SAP. Ou você não pagou esse fornecedor, ele te ligou, falou que você pode pagar, mas você tem que pagar um juro de R$ 200, uma multa. Pode vir aqui e informar esse valor da multa. Ou o valor dos juros, ou os dois. Ou ele te deu um desconto de 10%. Pode colocar aqui os 10% que ele vai calcular. Esse código da receita aí, ele está vinculado à receita nos meios de arrecadação dos órgãos públicos, ou André? Esse código da receita, ele é para pagamento de DARF sem código de barras. Isso, é. Uhum. Beleza. Percentual da multa, percentual dos juros. Ou você pode vir aqui, você não teve nenhum desconto, mas você não tem esse valor, você vai pagar no momento R$ 1.500 para o cara. O Edom vai gerar essa previsão de 1.500 e vai continuar aqui um saldo de R$ 1.000. Então, quando eu provisiono o pagamento total, essa nota não vai ser mais listada aqui. Mas se eu fizer um pagamento parcial, o saldo dela vai continuar aparecendo aqui. Que é o imposto retido no pagamento. E é isso. Vou fazer um pagamento parcial dessa nota. Vou pagar aí 1.500. Aqui embaixo a gente tem um botãozinho, previsão de pagamento, documento com código de barras, boleto, transferência, transferência em note ou DARF sem código de barras. Esse, por exemplo, vamos utilizar transferência. O Edom já trouxe as contas bancárias que eu tenho cadastrada para esse fornecedor, o banco, o contrato, selecionar o que a gente acabou de criar. Como é para o mesmo banco, o Edom já identifica que é um crédito em conta. Se fosse um banco diferente, ele pergunta para a gente se a gente quer fazer um TED ou DOC. Se a conta do meu fornecedor ainda não está cadastrada, você pode clicar aqui em nova conta e cadastrar a conta do cara aqui na tela. O Edom vai fazer esse cadastro também lá no SAP e num próximo pagamento essa conta vai estar disponível para você utilizar ela. Selecionar aqui TED. Data da transferência, ele sugere a data atual. Valor. Se é um pagamento para a mesma titularidade ou para outra. O comum é que seja outra. Quando que é a mesma? Quando você está fazendo alguma transferência para uma empresa que o CNPJ seja o mesmo. Você está transferindo dinheiro de uma conta para outra. E aqui o item do formulário, que eu marquei lá o flag para exibir. Então aqui eu posso selecionar qual que é o item do fluxo de caixa. E aí esse item vai ser gerado lá no contas a pagar do SAP. E isso vai ficar bem mapeado para você futuramente. Salvar previsão. Então ele lança como se fosse um adiantamento essa previsão. Nesse caso não, é só esse é um campo informativo para que você tire os relatórios de fluxo de caixa do SAP. Ah, tá. Não, processualmente não muda nada. Então o que aconteceu? Era 2.500, paguei 1.500, ficou pendente aqui R$ 1.000. O valor é 2.500, mas eu já provisionei 500, então ficou só 1.000. Vou provisionar aqui o restante desse pagamento. Por que o valor aqui ficou diferente? Porque essa nota tem imposto retido.
Uma outra travinha interessante aqui, ó. Tentei colocar a data da transferência do mês 8. Aí o Edom falou aqui, ó, a data da transferência não pode ser menor que a data atual. Então ele não te deixa fazer coisa errada. Tentar aqui agora um boleto. Marquei ali a nota, previsão de pagamento, documento com código de barras. Você tem dois campos aqui que você pode utilizar, código de barras ou linha digitável. Lembrando que são informações diferentes. O código de barras são aquelas barrinhas e a linha digitável é a numeração que geralmente está ali próximo do código de barras. Se você tem um leitor de código de barras, você pode utilizar esse leitor aqui ou você pode digitar a linha digitável. Coloquei, ele já traz aqui para mim qual que é o banco desse boleto, a data de vencimento e o valor do boleto. Ele também já identifica se trata de um boleto normal ou se é um boleto de arrecadação. Tentar pagar aqui, vai dar erro. O valor diverge. É 910 para 388, 522. Agora deu um outro erro porque a data de pagamento não pode ser menor que a data atual e porque já existe uma previsão de pagamento gerada por esse código de barras. Beleza? Vou tentar pegar um código de barras que a gente consiga aqui agora. Esse aí foi para mostrar que existem algumas travas no Edom para que não deixe você fazer coisa errada. Agora aqui é a linha digitável, não é o código de barras. Então, pego aqui esse documento, previsão, documento com código de barras. Se eu colar aqui, não vai dar certo. Por quê? Porque é a linha digitável, não é o código de barras. Se eu colar na linha digitável, deu certo. Vou fazer uma coisinha aqui. Eu desabilitei o flag ali de não bloquear pagamento de boleto com código de barras vencido. Então, como esse código de barras está vencido, o Edom não vai deixar eu gerar a previsão. R$ 1.100 para 250, 850. Não deixa eu fazer com... Opa, tem mais 2,50. Primeira coisa, ele vai bloquear porque a data não pode ser menor. E já existe também para esse código de barras. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu gerar um novo boleto.
Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá, Lucélio? Não, tranquilo. É igual foi que você dessa, assim, é intuitivo e na hora, né? Igual tive aquela duvidazinha lá do cartão, você me tirou a dúvida, bom, mandei para frente, aí já deu certo já, então. Às vezes pode acontecer alguma coisinha assim na hora que eu tô fazendo, né? Não, E sim, normal. como o Leandro já tá gravando, assim como eu fiz com o outro também, já tá gravando, então vai ficar legal. E a dúvida vai assistir novamente, vai consultando o manual e vai fazendo. É assim que é a gente. Mas igual você falou, é bem intuitivo também. É bem intuitivo. R$247,50 menos 102,02, 145,48. Selecionei o contrato, código de barras, data de vencimento 25/10, hoje, data de pagamento 25/10. Clico em salvar. Provisionamos o pagamento de boleto. O que mais que é interessante aqui? Você tem várias transferências, TEDs e DOCs para realizar. Deixa eu ver se eu consigo cancelar alguns pagamentos aqui. Cancelei alguns documentos ali para que eu tenha mais aberto. Vou listar. Então, aqui. Tenho, por exemplo, essas 9 transferências aqui para fazer. Eu posso marcar os documentos que eu quero fazer transferência, clicar em previsão de pagamento e em transferência em lote. Vou selecionar qual que é o contrato. No caso, se você tem só um, geralmente você nunca vai se preocupar, porque ele já vai vir ali certinho para você escolher ele. Data da transferência. Se você quer agrupar as parcelas de um mesmo parceiro de negócio, o que é legal nisso aqui? Eu tenho 3 notas para um mesmo parceiro. Em vez de eu fazer 3 transferências, 3 TEDs, pagar 3 taxas, o Edom já agrupa isso para você em um único pagamento. Então você paga só uma taxa. Qual que é a finalidade? Se tem item do formulário, e aqui a gente tem o total das transferências. Deu um errinho ali, já identifiquei o motivo do erro, vou abrir um chamadinho. Ele agrupou aqui pra gente, então, esses novos pagamentos em 4. Por quê? Porque alguns deles são para um mesmo parceiro. Por que tá tudo verdinho aqui? Porque a gente já tem todas as contas cadastradas. Pode ser que algum dos casos não tenha todas as contas. Então, isso aqui ficaria em vermelhinho e você poderia selecionar aqui qual dos pagamentos que está sem a conta e cadastrar a conta também aqui na tela. Ó, vou remover a conta desse parceiro aqui. Vou cancelar isso aqui. E vou fazer de novo. Previsão, transferência em lote. Seleciono aqui o contrato. Opa. A data. Ok. O fornecedor agora que está sem a conta ficou em vermelhinho e ele não está marcado.
Aí eu tô com a conta dele aqui, eu quero cadastrar ela na hora. Clica nele, nova conta, cadastra aqui a conta do cara. O dígito separado por um tracinho, incluir. Cadastrei a conta dele, marco tudo e dou OK. Então, em vez de você fazer as transferências de uma a uma, você pode marcar todas ali e fazer tudo ao mesmo tempo. Esse processo ele tem um time aqui. Por que ele tem um time? Porque estão sendo criados vários boletos no SAP. Então, não tenho mais nada para provisionar. A gente tem aqui agora uma aba chamada previsões/pagamentos. Então, aqui são as notas que já foram provisionadas. Então, eu não tenho mais documento pendente, então eles estão aqui em previsões/pagamentos. Vou filtrar aqui só pelo contrato que a gente gerou, para não ficar confuso. Então, a gente gerou aqui sete previsões de pagamento. Aqui na tela a gente tem todas as informações, qual que é o contrato, os números dos boletos, a situação. Status é o status do boleto no SAP. A gente tem 3 status de boleto no SAP, que é o gerado, pago e cancelado. E situação é a situação interna do Edom. É o que o Edom utiliza para gerenciar o fluxo desse pagamento. Por exemplo, geramos, está com o status de gerado. Quando a gente gerar remessa, vai ficar com a situação de remessa. Mandei a remessa para o banco me mandou um retorno confirmando que agendou aquele pagamento, a situação vai ser agendado. E depois que for realizado o pagamento, aí a situação vai ser liquidado e o status aqui vai ser pago. Vencimento, tipo de pagamento, tipo de transferência, total do boleto, parceiro, por extenso, código do contas a pagar, código de barras, linha digitável, aqui as informações do boleto. Embaixo aqui a gente tem as parcelas referente a esse pagamento. Então, no caso de parcelas agrupadas, eu vou ter aqui mais de uma, nesse caso aqui, por exemplo. Aqui a gente tem um histórico, conforme o Leandro estava explicando lá o processo do status de cancelado para rejeitado. Se você deixa rejeitado, você tem esse histórico aqui com uma maior precisão. Então, você vai ter gerado, você vai ter a geração da remessa, você vai ter o retorno de rejeição daquele boleto, você vai ter todo esse histórico. Mas mesmo assim, eu ainda acho que o processo de cancelar o boleto é melhor. Você pode, por exemplo, exportar essa tela para Excel. Eu vou fazer um filtro aqui de tudo que eu recebi em tal data e quero exportar para Excel. Você pode fazer isso. Você pode fazer uma alteração de contrato. Não sei se você vai utilizar somente o Banco do Brasil, mas, por exemplo, vou utilizar o Banco do Brasil e a Caixa. Aí você gerou as previsões para o Banco do Brasil. Só que aí, na hora de foi pagar, você lembrou que não tinha saldo lá e você quer pagar pela Caixa. Em vez de você cancelar e fazer tudo manualmente, a gente pode marcar aqui, alterar e transferir para um outro contrato. Aí eu seleciono o outro contrato, o Edom vai cancelar essas previsões que foram geradas e vai gerar elas no outro contrato com os mesmos dados anteriores. Eu posso cancelar o pagamento e tem o botãozinho aqui agora de emitir o comprovante, também é novo. Então, vou pegar aqui um boleto que esteja pago para vocês verem essa nova funcionalidade. Marco aqui, emitir comprovante. Abre um HTML aqui com layout, os dados do banco, o boleto, os dados do pagador, os dados do recebedor, código de barras, autenticação do pagamento, a data que esse comprovante foi emitido, todos os valores aqui referentes a esse pagamento. Bem legal isso aqui. Para todos os tipos de contratos, eu consigo emitir o comprovante?
qualquer tipo de contrato, se eu tiver o retorno do banco, que ele baixou, eu consigo emitir o comprovante. Sim, consegue. O que acontece? Geralmente, o que é importante nesse comprovante é a autenticação. Então, se não tem autenticação aqui, acaba que esse comprovante não tem muita validade, entendeu? Então, tem que pedir lá para o banco para ele mandar no retorno o segmento da autenticação. Você tem que pedir para o seu gerente habilitar esse serviço. Isso é uma alteração no contrato Não chega a ser uma alteração no contrato. Não tem custos, você só pede para que o banco mande essa autenticação no retorno e aí eles mandam. Entendi, ok. Por padrão eles não mandam, não sei porquê, mas se você pedir, eles mandam. Aí nesse caso, que é uma transferência, aí a gente tem aqui os dados da conta do pagador e os dados da conta do recebedor. E quando é boleto, a gente vai ter aqui o código de barras e nos dois casos o ideal é que tenha a autenticação do pagamento, porque essa autenticação é como se fosse uma chave desse pagamento. Então, sem ela, não vejo muita utilidade nesse comprovante. Funcionalidade nova também, recente. Alguma dúvida até agora, Lucélio? Não. Pode seguir. Tranquilo. Você vai ter só um contrato aí mesmo, né? Só, provavelmente, sim. Futuramente pode ser que tenha mais, né? Já aconteceu, né, da gente usar muito a Caixa como meio de pagamento, mas ultimamente tem utilizado mais o Banco do Brasil. Não, beleza. Vou para as outras duas abas aqui, então. Transferência entre contas. Você ia falar alguma coisa? Não, isso aí mesmo. Aí eu acredito que é só adicionar ali, né? Adicionou a Caixa como meio de pagamento, tá lá no fornecedor, tranquilo, né? Para realizar o pagamento por outro banco também, né? Isso. Aqui, nesse caso dessa transferência entre contas, é para você transferir dinheiro de uma conta sua para outra. Entendeu? Então a gente clica aqui, ó, de um contrato para o outro contrato. No caso de uma matriz para uma filial, por exemplo, se eu tenho uma conta diferente na filial, posso fazer essa transferência? Sim, pode ser. Aí tem até um flagzinho aqui para que você utilize uma conta provisória. Ah, beleza. Ele faz a contabilização também, né? Faz a contabilização. O que acontece? Esse é o único processo que não gera um boleto no SAP, porque você não tem um documento de origem. Eu provisiono aqui a transferência, aí vai ficar só aqui na tela. Coloco aqui o valor. E aí isso vai ficar só aqui na tela. E aí quando vir um retorno da efetivação dessa transferência, o Edom gera um pagamento por conta. Um contas a pagar do tipo pagamento por conta. Entre as duas contas contábeis dos dois contratos. E se você marcar lá a conta provisória, em vez dele usar a conta contábil, ele vai utilizar a conta provisória, aqui no cadastro das contas da empresa. Você tem a conta contábil, então por padrão ele faz de uma conta para outra. Dessa conta para essa conta. Mas, por exemplo, você está transferindo de um CNPJ para o outro. Aí você marca a conta provisória para que ele faça de uma conta contábil que saiu o dinheiro para uma conta provisória. E aí depois você faz a segunda perna, recebendo aquele valor na conta de destino. Mas quando você usa provisória, a segunda perna ela é manual, né? Manual. Ok, então... Ou manual, ou, por exemplo, poderia fazer lá pelo extrato, né? Aí a gente entraria naquele processinho da conciliação bancária. Você vai ter um extrato lá na sua filial com aquele valor que foi recebido. Aí você pode configurar para que gere o lançamento contábil daquele processo, dessa transferência. É uma continuidade. É que nem você pensar na cobrança, você pensar no cartão, e aí depois você pensa no extrato. Aí agora entra essa parte de pagamento e o extrato para finalizar. Ou seja, o extrato é a finalização
daquilo que você não Isso. conseguiu fazer nas outras 3 operações. Isso, exatamente. Beleza, legal. Beleza? Eu preciso de um saldo aqui na conta, porque tem relatório, eu não posso emitir o relatório sem esse saldo na conta de destino. Você pode vir aqui e baixar manualmente. Baixou, gerou um contas a pagar por conta, não tem documento de origem, entre as duas contas contábeis, Banco Itaú e Banco do Brasil. Tá. DDA. Você já conhece o processo de DDA, Luciano? Esse é o mais comum hoje em dia, né? Tá tudo lá para você pagar, meu amigo. Só num cliquezinho, paga tudo. Agora pelo SAP, pelo Edom, ainda não. Isso. Como que vai ser aqui? O banco, ele te libera um arquivo. Te manda um arquivo .ret. Então, em vez de você utilizar aqueles boletos fisicamente, pegar aquele monte de papel e ir fazendo aqui pela aba documentos, Sim. O banco manda para a gente um arquivo e dentro desse arquivo você vai ter os boletos que foram gerados contra o seu CNPJ. Então Aí você vai importar DDA, né? Isso, importar DDA, vai selecionar esse Aham. arquivo e aí ele vai ser carregado aqui para você na tela. O que você tem nesse arquivo? Você tem o nome do parceiro, a inscrição do parceiro, o documento, a data da emissão, o valor do documento, o banco da cobrança, o código de barras, dias, data para protesto. Você tem as informações que o banco manda para a gente no arquivo. Certo. Quando eu clicar aqui em vínculo automático, o que o Edom vai fazer? Ele vai tentar encontrar no SAP uma nota correspondente a esse boleto. Então, ele vai procurar no SAP, por exemplo, primeiro o parceiro. Ele vai procurar uma nota que esteja vinculada a esse CNPJ. Encontrou, aí ele vai verificar a data de vencimento, se a data de vencimento é a mesma. A data de vencimento é a mesma, ele vai para o último parâmetro, que é o valor do documento. O valor bateu, aí ele vai trazer uma telinha para que você confirme, aí pode ser que ele traga um ou mais registros, semelhante àquela tela lá da conciliação de cartão. Clico aqui em vínculo automático, ele vai tentar encontrar os registros, o que ele encontrar, ele traz para você na tela. Quando você clica em OK, aí ele já gera as previsões de pagamento para esses boletos. Então, ele substitui aqui, em vez de fazer 1 a 1, você clica em vínculo automático, ele vai trazer tudo, você só confirma e ele já provisiona tudo que ele encontrou. Aí vamos àqueles flags lá do contrato. Primeiro flag, utilizar CNPJ raiz para identificação do parceiro no vínculo manual de DDA. O que é muito comum? A sua nota de entrada, foi gerada para um parceiro filial. É a filial lá, é a empresa filial do cara. Só que esse seu parceiro, ele gera os boletos pela matriz. Então, o CNPJ aqui do parceiro vai ser diferente do CNPJ da nota. Porque o CNPJ do boleto é o CNPJ da matriz. E a nota é da filial. Com esse flag marcado, quando a gente clicar em vínculo manual, ele vai te permitir vincular esse boleto a uma nota quando o radical do CNPJ bater, que são esses 8 primeiros dígitos. Então, em vez dele validar aqui pelo todo o CNPJ, ele vai validar somente pelos 8 primeiros dígitos. Ok? Ok. E o outro flag é esse não vincular automaticamente DDA se houver mais de um documento correspondente. No vínculo automático, pode ser que eu encontre 2 documentos que batem com as informações desse boleto. Por padrão, o Edom vai vincular ao primeiro. Se você não quiser que isso ocorra, porque o Edom pode vincular o boleto a um documento que não deveria, aí você marca aquele flag, que quando ele achar 2 documentos que são idênticos às informações de um único boleto, ele não vai fazer automático. Você vai ter que ir lá e fazer manual.
Aqui, no caso manual, aqui pelo vínculo manual. Seria quando há inclusão por parte do parceiro de negócio, do fornecedor, quando ele inclui 2 vezes o mesmo valor, por exemplo, né? A gente estaria cercado para não acontecer de pagar 2 vezes, né? Não é nem isso, é tipo assim, você fez 2 compras iguais. Sim, também pode acontecer. Isso, você fez 2 compras iguais, mesmo valor, mesmo vencimento, mesmo parceiro. Aqui acontece, no vínculo automático, o Edom vai encontrar 2 registros de um boleto, que ele faz de 1 a 1, ele vai pegar o primeiro boleto, ele vai procurar, tem algum documento que corresponde a esse boleto? Ele encontrou 2. Aí o que ele faz? Qual que é o certo? Ele não tem como saber, beleza? Uhum. O padrão, ele vai vincular o primeiro documento, provisionar o primeiro documento, beleza. Mas pode ser que no seu processo não possa acontecer isso. Eu tenho que, nesses casos que tiver mais de um documento correspondente, eu tenho que ir lá e selecionar manualmente. Então, você pode vir aqui em vínculo manual, aí você mesmo diz qual que é a nota daquele boleto. Entendi. Mas, e aí no caso que o fornecedor inseriu 2 vezes o mesmo valor para me pagar, também funciona essa ferramenta? Não, se ele não vai ter essa situação. No DDA não vai ter. O que, não, que mas pode ter? O DDA tem essa situação de lançar 2 vezes o mesmo valor, o fornecedor incluir ele 2 vezes. Lá no DDA tem essa questão que acontece, André. Não, mas vai em alguma parte vai ficar furado. Por quê? O Edom ele só gera a previsão se tiver um documento de origem. Então, o primeiro vai passar. Só que o segundo você não vai conseguir provisionar. Por quê? O primeiro já foi provisionado. Então, aquele documento já não está mais pendente para mim fazer o vínculo. Entendi. Então, isso, vai ficar aqui um registro solto aqui, não vinculado. Aí você vai vir aqui e vai cancelar esse registro. É isso mesmo. A pergunta é essa daí. A resposta foi agora exata. Beleza, não, tranquilo. Que isso acontece, né, André? Isso acontece muito no nosso dia a dia aqui. O fornecedor inclui 2 vezes o mesmo valor. Tem 2 coisas aí que não deixam fazer isso. O primeiro é que você não vai ter 2 documentos, e o segundo é que você não consegue provisionar o mesmo código de barras 2 vezes. Você viu ali que na hora que eu estava fazendo manual, ele não deixava eu fazer com o mesmo código de barras. Certo. Então, existem essas duas travas aí, esses 2 mecanismos do Edom que ele não deixaria você fazer esse pagamento duplicado. Legal. É bom a segurança. Aí traz uma segurança pra gente. Beleza. Acho que concluímos aqui a tela de administração de pagamento. Você tem alguma dúvida? Não. É igual eu falei para você, pode acontecer no momento que a gente for executar, mas assim, esporádico. Com certeza. Isolado, né? Só para poder enfatizar. Uma vez executado o DDA, esse DDA ele gera previsão. Então, aí segue o ritmo normal. Ele gerou uma previsão, mas ele tem que ser enviado ao banco que a previsão está autorizada o pagamento. Isso. O que o DDA faz, Luciano? Ele substitui aqui esse processo manual. Sim. Tá? Então, Sim, em vez de você fazer manual... Aquela confirmação que você faz no gerenciador financeiro, 1 a 1, no caso aqui, você vai fazer ela via arquivo automaticamente, vai fazer todos de uma vez. Isso, certo? todos de uma beleza. vez. Entendi, o arquivo tem que ser enviado ao banco para fazer abaixo e vir um retorno, e o retorno você faz a conciliação. Aí, por exemplo, você vai ter seu fluxo aqui. Você fez as previsões aqui das transferências, aí veio aqui no DDA, vinculou automaticamente. Aí, por exemplo, tem algum boleto aqui do DDA que você não conseguiu fazer por aqui, porque o valor é diferente, sei lá. Aí você pode copiar aqui o código de barras, o Edom deixa você copiar, aí você pode vir aqui e fazer aqui pelo processo manual. É uma coisa interessante também. Agora a gente vai para a tela de ordem de pagamento. Então, pagamento, ordem de pagamento.
No seu caso, você não vai ter que ficar selecionando contrato. Você vai definir lá que o seu Banco do Brasil é o padrão, ele já vai te sugerir sempre esse contrato. Tá. Clico em nova. Tem 7 previsões aqui que a gente gerou. Marco ela aqui, dou OK. Aqui em cima a remessa, nome do arquivo. Aqui embaixo as previsões. Ah, tem alguma aqui que eu quero remover. Você pode marcar ela aqui e remover ela. Só ela. Ah, não, eu vou incluir ela. Você pode vir aqui e incluir. Ok. Marca a remessa, clica em processar, sim. Como eu marquei o flag lá para ele me abrir a janelinha, ele pergunta aqui para mim onde que eu quero salvar esse arquivo. Ah, na área de trabalho. Ok. Ele me pergunta se eu quero abrir esse arquivo. Geralmente você vai clicar em não, porque você não quer abrir o arquivo, você só vai entrar no Internet Banking e enviar esse arquivo para o banco. Mas se você quiser ver o arquivo, você clica em sim. E esse é o arquivo de remessa. Interessante aqui, você viu que eu não preciso ficar selecionando o que é boleto, o que é transferência. O Edom faz isso automático para você. Então ele segmenta o arquivo aqui em lotes. Por exemplo, aqui é o cabeçalho do arquivo, aqui é o cabeçalho das transferências. Esses segmentos A e B são referentes à transferência TED e DOC. E o último ali, o segmento J, é um pagamento de boleto. E aqui poderia ter boleto de arrecadação, podia ter inúmeros tipos de transferência. Aí mandou esse arquivo para o banco vai te mandar um arquivo de retorno. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui do Banco do Brasil. Pagamento, retorno da ordem de pagamento. Aqui já é bem semelhante, tanto a geração da remessa quanto o retorno é bem semelhante ao processo de cobrança. Por mais que o que está sendo feito por trás seja diferente, o processo aqui visual é bem semelhante. Selecionar arquivo. Trouxe aqui o arquivo para gente. Esse arquivo não tem nada. Você clica em validar, marca o arquivo e processa, e o que ele identificar, ele vai realizar a liquidação. Selecionar um banco aqui que eu já fiz esse processo. Por exemplo, esse do Banco Itaú aqui. Aí eu tenho aqui o status, ó. Situação atual, a nova situação, a data, identificado. E aí, quando ele for vir essa ocorrência de liquidação, o Edom vai fazer o pagamento do boleto. Alguma dúvida? Não, é o mesmo processo de cobrança, né? Bem semelhante. O que acontece por trás é bem diferente, mas a tela é praticamente a mesma. Uhum. Alguma coisa a acrescentar, Leandro? Não, eu só queria ter esse monte de arquivos de retorno aí como exemplo. Isso é muito bom. Quando tá vermelhinho assim é porque teve algum erro, tá? Tá. Como aqui é base teste, né? Então tem vários erros. Acho que você pode encerrar a gravação aí, Leandro. Ok.